todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de gratidão do mês de abril de 2025 do Jory Center Higashi Mikawa. ただいまより4月と感謝報告祭を始めさせていただきます。Entrada dos oficiantes. Saem Nisa. Purificação do ambiente. Shibatsu. Por gentileza, mantenha-se em postura de reverência. Muito obrigada. Oferendas. Kensen.
Oração do culto de gratidão. Kanja Hogakusai, Norito Sojo. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assentado neste altar, perante vós, em profunda reverência, elevamos esta oração, neste significativo dia em que realizamos solenemente o culto mensal de agradecimento. Reunimos-nos à vossa presença e depositamos as oferendas para manifestar o nosso mais profundo sentimento de gratidão pelas constantes bênçãos e proteção que nos tem concedido. Estamos realizando o culto mensal de agradecimento do mês de abril, em que agradecemos o despertar de nossa consciência para a verdadeira educação espiritualista, que promove a elevação da alma e o polimento do espírito. Que, imbuídos da missão que recebemos de vós, possamos assimilar e transmitir os princípios da fé messiânica que nos foram legados por Meixo Sama, formando seres humanos conscientes da existência de Deus e comprometidos com a construção do paraíso terrestre, gratos pela permissão de participar da grandiosa obra de salvação do mundo, nos comprometemos a nos dedicar cada vez mais na concretização da vossa excelsa vontade, centrado nas diretrizes, seguindo os passos de Meixo Sama e fazendo com que Deus se manifeste, vamos cultivar o amor altruísta e vamos dedicar juntos para vivificar nosso elo com Meixo Sama. Rogamos que aceiteis esta oração e que, iluminados por vossa intensa luz e guiados pelos ensinamentos de Meixo Sama, possamos participar da construção do paraíso terrestre e somar expressivos méritos. Assim, nos dirigimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial. Tamaguchi Hoten, Saishida no.
Representantes dos participantes: Senhora Lucivaldo Cabral de Souza Taniguchi, Sanpaisha Daihyo Taniguchi Yoshimaru Dono. Pedimos a todos que se levantem e acompanhem as reverências. 皆さんもお立ちいただき、ご一緒にお願いいたします。Oração Amatsu no Rito, Oração Zengen Sanji e Oração Messiânica. Amatsu no Rito, Zengen Sanji, Kyusei no Rito Soujou.
黄金のいらかさんさんと日に照りえず峠は目にも天国楽土なり五国実りて蔵に満ち砂鳥豊かに雨がした生きとし生けるもろもろの選びにぎわう声声はつつらうらに道渡り国と国との境なく人草たちの憎しみやいさかいごとも夢を消え一点視界をしなべて弥勒の御手に記述され人事の身胸に抱かれん我らが日々の世行にも明朝玉井神格をえせしめいよはとみ栄え弱いは長く無意役に全徳法を重ねさせ福寿会無料の大功徳垂れさせたまえましませと年々重心下座頓主起伏愛愛激の弥勒大神守りたまえ先がえたまえ弥勒大神守りたまえ先がえたまえ教えみ親主の神守りたまえ先がえたまえ教えみ親主の神守りたまえ先がえたまえながらたまち晴れませあんながらたまち晴れませÓ Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida. Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano, agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Sejam nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim esteja. Salmo ご参加保証。
O camino, o camino, hikari sono ni michi afure, momo hana warau haru no mimatsuri. ta no tame ni, Ta no tame ni akaruku honore o migaki yuku. Kimi no negai o kokoro ni ukete, hiroge yo, hiroge yo, inori to kansha to sukuri no wa kami o arawasu warera no shimei. Sentem-se, por gentileza. Osori Kudasai. Leitura do ensinamento de Meishu Sama. Yoshe Haidoku. Pessoa simpática. Talvez não exista outra palavra que soe tão agradavelmente quanto simpatia. Pensando bem, na vida a simpatia é mais importante do que imaginamos, pois não se limitando ao destino do indivíduo, sua relação com a sociedade é grande. Por exemplo, se alguém se sentir bem ao ter contato com uma pessoa simpática, e se essa corrente se propagar continuamente, é óbvio que a sociedade se tornará bastante agradável. Por conseguinte, situações abomináveis, principalmente o conflito e o crime, diminuiriam e espiritualmente surgiria o paraíso. Não existe outro meio melhor que este, pois não requer dinheiro, não é trabalhoso e pode ser posto em prática imediatamente. Embora isso pareça deveras fácil e simples de praticar, como todos sabem, na realidade não é, já que não basta que a simpatia seja apenas aparente. A verdadeira simpatia aflora do interior, é indispensável, portanto, que a pessoa seja sincera de coração, o que depende do sentimento. Em suma, o fundamental é o espírito de amor altruísta. A esse respeito, gostaria de escrever um pouco sobre a minha pessoa. É estranho eu mesmo falar, mas desde jovem, aonde quer que eu fosse, quase nunca era odiado ou detestado. Pelo contrário, na maioria das vezes, era estimado e amado pelas pessoas. Analisando a razão desse fato, concluí que possuo algo que me parece ser o motivo.
Em qualquer circunstância, deixo os meus interesses e satisfação pessoal em segundo plano. Procuro ter em mente apenas aquilo que satisfaz e deixa os outros felizes. Ajo assim, não por razões morais ou religiosas, mas naturalmente. Esta é a minha natureza. Em outras palavras, até um hobby para mim. Por essa razão, muitos dizem que possuo uma personalidade privilegiada, e é possível que tenha mesmo. Depois que me tornei religioso, obviamente, essas características se intensificou. Então, quando vejo uma pessoa sofrendo por doença, não consigo ficar parado e impassível, e sinto vontade de curá-la, a qualquer custo. Ministro-lhe de orei, e ela é curada e fica feliz. Ao ver a sua alegria, esta se reflete em mim, e eu me sinto igualmente feliz. Por ser assim no passado, criei inúmeros problemas e sofri muito. Mesmo quando percebia que não havia mais chance de cura e que deveria desistir logo, atendendo às súplicas por parte da própria pessoa e sua família, eu cedia. E não pensando nos prós e os contras, persistia nas visitas, ainda que fossem em locais distantes. Gastava tempo e dinheiro e no final o resultado não era bom. Desapontava a todos e muitas vezes recebia queixas e era odiado. Sempre que isso ocorria, eu me censurava, achando que deveria tornar-me menos sensível. Minha personalidade me ajudou muito, também na construção do protótipo do paraíso terrestre e o Museu de Belas Artes. Portanto, creio que ela me tenha sido atribuída por Deus. Por exemplo, quando estou diante de uma magnífica obra de arte ou de uma paisagem maravilhosa, não vejo graça nenhuma em apreciá-la sozinho. Até fico incomodado. Nasce em mim o desejo de mostrá-las e de entreter o maior número de pessoas possível. Desta forma, ao invés de desfrutar destas sozinho, minha maior satisfação é divertir e alegrar o próximo, o que também me traz alegria e prazer. 21 de abril de 1954, extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 4, edição revisada, páginas 88 a 90. Retirada dos oficiantes. Saem as Aguarde um instante para o preparativo, por favor. Palavra de saudações do Sr. Kitadima. Kitadima-sanからのご挨拶。
しいやり方で、ね、すごい嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ4月の感謝報告祭おめでとうございます。皆さんお元気ですか？4月6日に京都平安京へ参拝と作業奉仕に行かれた皆さん、私たちを代表して御用奉仕をしてくださりありがとうございました。数日前までの天気予報では雨のマークがついていましたが、当日は天候も急激に回復して好天となりました。京都平安京での様子は研修生の山さんや担任さんたちから送られた写真を見させていただきました。当日は来日中の海外参拝団とも一緒になり交流が図れてよかったと思います。ありがとうございました。さて、今月の聖地祭典は春季大祭でした。冒頭に包括法人世界救世教の役員任期満了に伴う改選が行われ、杉原理事長が包括法人世界救世教館長も兼任されるようになったとのご発表がございました。さて、この度の祭典にはアフリカよりクラウジオ本部長をはじめアンゴラ、モザンビーク、サントメ・プリンシベ、合わせて13名、スリランカよりキングスリー副理事長をはじめ12名、ブラジルより4名、アルゼンチンより3名、以上6カ国32名の皆さんが参拝に訪れていただきました。Bom dia a todos. Parabéns pela cerimônia de gratidão de abril. Como estão todos? No dia 6 de abril, as pessoas que foram à cidade de Kyoto, no Heian-kyo, para participar da cerimônia e prestar serviços voluntários em nosso nome, muito obrigado. Até poucos dias antes, a previsão do tempo indicava chuva, mas no dia o clima mudou drasticamente e tivemos um bom tempo, o que foi um alívio. Vi as fotos enviadas pelo estagiário, Sr. Iago, e pelo Sr. Taniguchi sobre os eventos do Heian-kyo. No dia, houve interação com um grupo de visitantes estrangeiros em viagem ao Japão, o que acredito ter sido ótimo. Muito obrigado. Neste mês, o evento sagrado e festival realizado foi o culto da primavera. No início da cerimônia, foi anunciado que, devido ao término do mandato dos executivos da Organização Mundial Messiânica, o Sr. Sugihara, presidente da instituição, também assumirá o cargo de diretor-geral. Além disso, neste festival, tivemos a honra de receber 32 participantes de 6 países. Da África, liderados pelo diretor-geral Sr. Cláudio, um total de 13 pessoas, da Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Do Sri Lanka, liderados pelo vice-presidente Kisleys, um total de 12 pessoas. Do Brasil, 4 pessoas e da Argentina, 3 pessoas. 最初に言うのを忘れてました。また例によって AI でポルトガル語に変換しているので、おかしな点があったら許してください。最近ちょっとこれにハマってる感じがします。でも大丈夫です。大丈夫ですか？はい。で、急遽今日はいつもの通訳がいないので、ルシファードさんにお願いいたしました。よろしくお願いいたします。ここで杉原理事長が祭典でお話しされたお言葉を簡単に紹介させていただきます。今月の見教えは感じの良い人でしたが、メイ様は冒頭で、諸世上これが案外重要である。それは個人の運命はもとより、社会上次第な関係があるとおっしゃって、その例として誰しも感じが良い人に接すると、その人も感じが良くなり、
次から次へと広がっていくとしたら、心地よい社会ができるのはもちろんである。ゆえに、忌まわしい問題、特に争いは減るとともに犯罪も減るから、精神的天国が生まれるわけであると見教えくださっています。しかも、金銭もいらず、手数もいらず、かからず、その場からできるのであるから、こんな結構な話はあるまいとおっしゃっています。ただし、これは外形お体制ではダメで、どうしても心から誠が染み出るので、その人の心の持ち方次第です。つまり、利他愛の精神が根本であると見教えくださっています。ここで私たちも、あの人は感じがいいなと思う人はいつも笑顔でいる人を挙げると思います。事実、大学の西川教授が学生たちに対して行った感じが良い人の調査で、笑顔と答えが 35% で群を抜いて多かったそうです。Gostaria de compartilhar brevemente as palavras ditas pelo presidente Sugihara. Durante o festival, o ensinamento deste mês foi sobre pessoas agradáveis, onde Meixo Sama iniciou, dizendo: no convívio social, isso é surpreendente e importante, não apenas influenciar o destino individual, mas também possui um impacto enorme na sociedade. Como, por exemplo, ele explicou: quando alguém interage com uma pessoa agradável, também se torna mais agradável. Se isso continuar a se expandir de pessoa para pessoa, naturalmente, uma sociedade harmoniosa será criada. Como resultado, questões desagradáveis, especialmente conflitos, serão reduzidos, assim como os crimes. Isso leva ao nascimento de um paraíso espiritual. Além disso, afirmou: o mais surpreendente é que isso não exige dinheiro e nem esforço e pode ser iniciado imediatamente, o que faz deste um ensinamento extraordinário. No entanto, isso não funciona apenas com aparências externas ou formas superficiais. Segundo o ensinamento, o mais importante é que a sinceridade do coração seja genuína. E isso depende de postura mental de cada pessoa. Em outras palavras, o espírito de amor altruísta é a base. Ao refletirmos, as pessoas que consideramos agradáveis geralmente são aquelas. 先ほどの西川教授の調査で、笑顔の次に多かったのは挨拶をしてくれる人で、約 24% でした。明治様は側近奉者に対しても、家族の方々に対しても、挨拶を徹底することを強く求められました。私たちも挨拶を単なる習慣や儀礼としてではなく、明治様に倣って相手のことを思いやる利他愛の実践の一環として日々励行させていただきたいと思います。西川教授の調査には、感じの悪い人に関する問いもあり、自分の話ばかりするという答えが数多くありました。皆さんも経験があると思いますが、よく上から目線で話したり、他の人の話を横から取ってしまう人もいますが、確かにいい気分はしないものです。やはり誰しも人の話に真剣に耳を傾け、親身になって受け止めてくれる人に好感を抱くのではないでしょうか。お世話業は相手の信仰向上のいわばペースメーカーにならせていただくことです。自分が常に先を走っていればそれで良いというわけではありません。臨機応変な対応が求められます。それには知恵がいります。その都度神様から知恵を授かるしかありません。その基本は
相手を思う愛の大きさと深さです。それは相手が大神様、イエス様の光に包まれて真の幸せに誘われることを願い続ける中で、神様から与えていただけるものです。私たちは知恵をいただく営みと並行して自らの愛をさらに大きく育む営みに徹底していただきたいと思います。Ao refletirmos, as pessoas que consideramos agradáveis geralmente são aquelas sempre sorridentes. De fato, o professor Nishikawa da universidade realizou uma pesquisa entre seus alunos sobre pessoas agradáveis e descobriu que sorriso foi a resposta mais comum, representando 35% dos votos. Além disso, um estudo de acompanhamento foi realizado com ex-alunas de uma prestigiada faculdade feminina nos Estados Unidos. Os resultados mostraram que elas que apareceram sorrindo em suas fotos do álbum de formatura eram mais felizes 30 anos. Depois, quando comparadas às que tinham uma expressão fechada na pesquisa conduzida pelo professor Nishikawa, a segunda resposta foi mais frequente. Após o sorriso, foi pessoas que cumprimentaram os outros, representando cerca de 24%. Meishu Sama enfatizava fortemente a importância de cumprimentar tanto os seus assistentes próximos quanto os membros de sua família. Nós também devemos seguir o exemplo de Meishu Sama, praticar os cumprimentos, com uma demonstração de amor altruísta e não apenas como uma mera formalidade ou hábito incorporado, isso no nosso dia a dia. Na pesquisa do professor Nishikawa, também foi perguntado sobre pessoas desagradáveis e uma das respostas mais frequentes foi alguém que só fala de si mesmo. Muitos já devem ter encontrado pessoas que falam de forma condescendente ou interrompem a conversa dos outros, e isso certamente não gera uma boa impressão. イエス様は本物の愛について、愛は神様から流れてくるものだ。だから親善義が全ければ愛はおのずからそこへ集まってくるとおっしゃっています。利他愛を自ら率先炊飯されたイエス様のお姿鏡に私たち一人一人がさらなる見教え配慮と実践を通して神様から大きな愛の心を育むことを許されますように努めてまいりたいと思います。神を表すご信用奉仕に日々勤しんでいる真摯な営みの上に大いなるご賞がありますよう心から記念申し上げます。杉原理事長はこのようにお話しくださいました。 Afinal, todos tendem a sentir simpatia por pessoas que ouvem com seriedade, demonstram empatia e acolhem as palavras dos outros com sinceridade, não é mesmo? A prática de ajudar os outros é como se tornar um pacemarker que guia o fortalecimento da fé da pessoa. Não se trata apenas de seguir constantemente à frente, mas sim de responder de forma flexível às circunstâncias. Para isso, é necessário sabedoria que só pode ser concedida por Deus em cada momento. E o fundamental é a profundidade e o tamanho do amor pelo próximo. Isso é algo que recebemos de Deus à medida que desejamos continuamente que as pessoas sejam envolvidas pela luz de Deus e Meishu Sama e conduzida à verdadeira felicidade. Nós devemos praticar não apenas a busca pela sabedoria divina, mas também o cultivo do nosso próprio amor, aumentando-o cada vez mais. Meishu Sama disse sobre o verdadeiro amor:
O amor flui de Deus. Por isso, quando se alcança a verdadeira bondade, a beleza e a justiça, o amor naturalmente se direciona para esse lugar. Inspirando-nos na postura de Meixo Sama, que liderava, por exemplo, na prática do amor altruísta, devemos cada um, por meio da leitura e prática dos ensinamentos, trabalhar para que possamos crescer em grande coração cheio de amor que nos seja permitido por Deus.杉浦理事長はこのようにお話しくださいました。最後に、皆さんに2点ほどお願いがございます。その1点目は、私たち世界旧世教の特色である条例の効果を多くの人たちに知っていただけるパンフレットができましたので、これを皆さんで少しずつ手分けして近所の人やお友達などに配っていただきたいと思います。QR コードが印刷されているので、より詳しく説明を見ることができます。2点目は、6月15日の地上天国祭に向けたご祈願書を受付に用意いたしました。皆さんのお友達や祈ってほしい人の名前を書いて提出してくださるようお願いいたします。皆さんから出されたご祈願書は、6月1日に愛知教会へ持参し、6月15日の地上天国祭でご神前に挙げていただきます。以上、ご協力をお願いいたします。来月25日の感謝祭には、山田教会長が来てお話しくださるので、多くの人に声をかけていただき、参加に来てくださるよう呼びかけましょう。ありがとうございました。Rogamos com toda sinceridade para que na prática diária de dedicação ao servir de revelação divina sejam abençoados com grande proteção. O presidente Sugihara compartilhou estas palavras. Por fim, há 2 pedidos que gostaríamos de fazer a todos. Primeiramente, criamos um panfleto explicando os efeitos do Jorei espiritual, um dos destaques da nossa Igreja Messiânica Mundial. Gostaríamos que todos os distribuíssem gradualmente para vizinhos e amigos. O panfleto possui um código QR Code que direciona a uma explicação mais detalhada. Em segundo lugar, preparamos formulários de oração em preparação para o Festival do Paraíso Terrestre, que será realizado em 15 de junho. Pedimos a todos que escrevam os nomes de seus amigos ou de pessoas por quem gostaria de orar e os envie. Os formulários coletados serão levados à Igreja de Haiti no dia 1º de junho e apresentados diante de Deus durante o festival, no dia 15 de junho. Contamos com a colaboração de todos. Por fim, no festival de gratidão do próximo mês, que ocorrerá no dia 25, o presidente Yamada estará presente e fará um discurso. Vamos convidar o maior número de pessoas possível para participar e comparecer ao evento. Muito obrigada. Palavras de saudações do Sr. Roger Keiji Taniguchi. Taniguchi Keijiさんからのご挨拶。Bom dia a todos. Todos acordaram? Já? Estão todos passando bem? Gostaria de agradecer e parabenizar a todos pelo empenho e dedicação na obra divina. Quero agradecer também a todas as pessoas que dedicaram na preparação desse culto, né? Esse culto hoje estava especial de novo, né? Temos um novo integrante. Parabéns, Felipe.
Pô, tudo perfeito, tudo certinho. No dia 6 de abril, tivemos uma grande permissão de peregrinarmos ao solo sagrado de Kyoto. Foi um dia incrivelmente maravilhoso. Foram no total 20 pessoas, com o objetivo de dedicar e participar da construção do Heian-kyo, onde também puderam participar da preparação do culto mensal, colocando todo o sentimento de alegria e gratidão. Obrigado a todos que participaram, se esforçaram, saindo bem cedo, dirigindo bastante, pegando chuva na estrada. Meus parabéns. Neste dia, pude perceber muitas graças recebidas, e a primeira delas foi com o tempo, que estava previsto para chover o dia todo. Mas antes mesmo de chegarmos ao solo sagrado, a chuva já havia parado. Outra graça foi poder apreciar as cerejeiras no seu auge, onde todos ficaram encantados com tanta beleza. Foi muito bom encontrar o Iago, seminarista do Brasil, que agora está dedicando no Heian-kyo, onde ele nos recebeu e nos orientou com muito carinho o nosso dia lá no solo sagrado. Nossa dedicação foi ao ar livre, junto com os membros vindos da África, e era nítido ver o amor e carinho que todos colocaram na dedicação. Foi um momento muito agradável, porém não durou muito tempo, pois de repente no meio da dedicação começou a chover, onde tivemos que parar a dedicação e esperar a chuva passar num local próximo com cobertura. Aproveitamos esse momento para conhecer os membros africanos e trocar experiências. O ministro Ari nos contou como foi seu ingresso na fé e muitas experiências incríveis vivenciadas na sua jornada de fé, principalmente em relação ao donativo, onde teve sua vida e de muitos membros agraciadas com a prosperidade. Junto a ele estava o ministro Rodrigo, brasileiro, mas que dedicou grande parte da sua vida missionária na África, contando também a grande graça que recebeu de Meixo Sama, ao se livrar de uma rara doença, mas que logo em seguida, após tanto tempo acamado, quase veio a se afogar no mar. Ele disse que, quando já não havia mais forças para nadar de volta à praia, se rendeu e pediu a Deus e Meixo Sama. Se havia uma chance para poder viver, teria que ser rápido. E assim, ele foi prontamente socorrido. Até brincou dizendo: "Eu não nadei para morrer na praia." Ouvimos também mais 2 experiências de fé de outros membros africanos que também estavam presentes. Quando chegou nossa vez de nos apresentar e contar nossas experiências, a chuva já havia passado e estava na hora do almoço. Parece que a chuva veio só naquele momento, não para atrapalhar nossa dedicação, mas para nos agraciar com essas experiências. Será que Meixo Sama não queria nos ensinar algo? Após o almoço, fomos ao Memorial Mokichi Okada e passamos a tarde apreciando a beleza do solo sagrado. Foi um dia realmente especial para mim. Agora gostaria de ouvir como foi para os senhores. Então eu vou passar o microfone para todo mundo falar o que mais marcou, o que mais achou, gostou, tá bom? Começando pela Marta, por favor. Pode falar pro pessoal aí. Bom dia. Bom dia. Bom, apesar da minha filha, né, tá correndo pra lá e pra cá, eu consegui prestar atenção um pouquinho nas palavras que eu acho que é ministro, não é? Ministro. Ou angolano, não é? Isso. E além, né, de a gente, tipo assim, é uma troca de experiência, né? É escutar o relato de como ele se ingressou na fé. Às vezes a gente se identifica um pouco, né? Porque às vezes nem sempre a gente quer ir para a igreja, ou às vezes vai por uma necessidade, que nem ele falou. Eu deixei o meu Ricari cair acho que umas 15, 16 vezes, né? Até eu começar a entender, tipo, o ingresso, o começo na fé, né? Então, de certa forma, eu me identifiquei um pouquinho ali com a história dele, né? E ver que dá assim, pra gente seguir os caminhos certos, que tudo tem um propósito, né? E isso foi bem interessante, pelo menos do meu ponto de vista. Lu?
gostou? Tava bom? Tava ruim? Pra mim tava perfeito. As experiências dele, tipo assim, fez a gente entender muito, tanto que a gente falhou, né? Às vezes eles dedicam com tanta. Vendo eles dedicar assim, perto do que a gente faz, a gente se sente até, tipo, meu Deus, não dedico nada. E eu gostei bastante, assim, de ter ido. E estava com a minha família completa, tipo assim, tava bem gostoso o dia. E foi um dia perfeito. Próximo. Fala aí o que você gostou, moçada. Bom dia a todos. Bom dia. A comida estava muito gostosa, né? Boa também. O franguinho, né? O franguinho estava gostoso. Eu achei mais legal, o mais assim, interessante e legal foi a gente conseguir pegar a história, assim, né? O que o pessoal vive na África, que a gente não. Eu acho que a gente nunca vai ter essa oportunidade de estar indo pro Sol Sagrado da África, conhecendo o pessoal de lá. Eles trouxeram bastante experiência pra gente. Tipo, ter a menor ideia, né, de como eles entraram na messiânica, tudo assim, foi bem interessante, porque eu estava conversando com o ministro Rodrigo, né, ele disse que lá tem várias religiões, assim, tem católico, tem o muçulmano em geral, eu perguntei, mas né, a messiânica tá, né, diferente. Porque a gente não tem a menor ideia de ter religião japonesa na África. É verdade. Eu achei muito interessante. Trouxe essa própria experiência. Obrigado. Nayara? Fala alguma coisinha, o que você gostou? Foi bom? Tá bom. Tava geral bom, né? Gostou da companhia? Eu gostava da companhia. Do motorista. É, o motorista tava medo. O da ida ou da volta? Os dois. Um só coçava o olho, o outro só. Quando chegava direito, eu tava com sono. Foi cafezinho, É. foi água. No geral foi bom. É. Obrigado. Felipe? Bom dia. A viagem foi tudo no momento certo, na hora certa, né? Que tá todo mundo meio caladão lá e tipo, bem fechado, eu nem sabia quem que era aquele pessoal no começo, né? Tipo, vamos ficar quietinho aqui. Aí do nada a gente descobre que eles falam a nossa língua e tá. E nada agora, tipo, vai falar mal da pessoa. Eu pensei, nossa, a pessoa tinha falado alguma coisa, tipo, e ele já sabia que era. Que tava entendendo tudo, eu ia embora de lá naquela hora que falava alguma coisa. Mas deu tudo certo e é incrível mesmo, né? Que a gente falou, na África e tipo, lá o forte não, né? Mas o primeiro que chegou lá foi a católica, mas o japonês tá dando força para eles lá e ele falou que tipo, quando começou lá não tinha carro na África, não tem isso, né? Ele falou que agora todos os membros lá, o estacionamento é lotado de carro, então tipo, tá esperando muito mais do que em qualquer outro, não posso pensando bem. Na África, para você ter um carro lá e lá para você ter comida já é difícil, mas ainda todo mundo, os membros, terem carro. Então, é de bater palma mesmo, já tá bem forte lá mesmo. Obrigado. John não foi, né? Queria ter ele. Realmente, o ministro ali estava falando que quando ele iniciou lá na fé, ele foi encaminhado por uma pessoa que foi só para encaminhar ele mesmo, né? Ele não tinha essa pretensão de nada de virar ministro. E a pessoa que foi e logo saiu, acabou encaminhando o ministro ali junto, né? E ele dedicou, assim, no começo, ele fala assim, a gente não pode julgar as pessoas. Se aquele membro não dedica, que ele não faz isso, não faz aquilo, ele só ia para levar o donativo dele. Ele só tinha dinheiro para comer no começo, só tinha o dinheiro da comida. E ele ia fazer o seu donativo diário. Aí o pessoal falava, mas você só vem aqui, só faz o donativo, não dedica mais nada. Era a forma dele que ele tinha de usar o tempo e a energia dele para dedicar. Então ele ia só fazer donativo. E ele falou que
Quando ele chegou, só tinha um carro no estacionamento do Diorese da igreja lá. Só tinha um. E hoje você vai lá, é uma briga para achar a vaga. Realmente, ele fala assim, olha, se eu tenho bastante experiência em relação ao donativo. Que ele viu muita prosperidade lá com o pessoal da África, né? Bom, no ensinamento de hoje, Meixo Sama nos ensina a importância da simpatia no nosso dia a dia. Eu peguei a mesma parte que da Dilma-san falou, né? Eu não sabia que ia escrever, mas vamos reforçar, né? Meixo Sama fala: se alguém se sentir bem ao ter contato com uma pessoa simpática e essa corrente se propagar continuamente, é óbvio que a sociedade se tornará bastante agradável. Por conseguinte, situações abomináveis, principalmente o conflito e o crime, diminuiriam e espiritualmente surgiria o paraíso. Então, só da gente ser simpático, cumprimentar as pessoas, o clima do ambiente já muda, né? A conversa já muda, o retorno que a gente tem das outras pessoas no nosso trabalho, no nosso dia a dia, só de ser sorrir, cumprimentar, ser simpático, o espírito já se torna paraíso, o mundo espiritual do ambiente. Isso é incrível. Ele acrescenta dizendo: não basta que a simpatia seja aparente. A verdadeira simpatia aflora do interior. É indispensável, portanto, que a pessoa seja sincera de coração, o que depende do sentimento. Em suma, o fundamental é o espírito de amor altruísta. Ou seja, não é uma tarefa fácil, mas que precisamos ter paciência e treinar no nosso dia a dia. Deixar a gente em segundo plano é o essencial, mas é fácil só com quem a gente gosta, não é? Então, eu acho que a gente tem que aprender a gostar de todo mundo primeiro. Esse é o amor Daijo, o amor à humanidade. E para treinar esse amor pelas pessoas, gostaria que todos preenchessem o formulário do culto do paraíso terrestre. Não foi entregue ainda para todos, mas está ali na frente, tá? Esse aqui é um formulário que vai ser colocado no culto lá em Nagoya e em Atami. O culto é todo ano, dia 15 de junho. Então, até o dia 1º, que a Dilma pediu para preencher, para que ele levar lá em Nagoya, né? Aqui nós vamos colocar o nome das pessoas que a gente gostaria que sejam felizes, que gostariam que dedicassem junto com a gente, se tornaria pessoas paradisíacas no nosso dia a dia, né? Conviver com a gente, pode ser pessoas que estejam longe, pessoas que estejam perto, família, amigos, em geral, tá bom? Vamos colocar o maior número de pessoas. Se precisar usar mais de uma folha, pode colocar. Eu vi um influencer lá no Brasil que ele tem milhares de seguidores e ele é messiânico. E ele, como ele teve culto de jovens, ele foi participar. Antes do culto tinha a lista para ir preencher e para elevar o nome dessas pessoas ao altar. E ele pegava os seguidores e todo dia ela colocava lá. Hoje é dia de levar 3.000 nomes lá no altar. 2.000 nomes. E ele escrevia um por um seguidores, né? Chegou a levar 5.000. 5.000 total, Sugoi, né? Então anima a gente tipo só escreve 10, uma folhinha com 10, 20, é pouco, né? Ele pensou em todos e, né? Imagina escrever milhares, Sugoi, né? Então, 10 é fácil, né? Tem essa folha aqui e esse ano o culto do paraíso terrestre vai ser num domingo. É difícil cair aqui no domingo no Japão. E aqui no Japão eles não fazem final de semana. Eles fazem na data, todos os cultos no dia certinho. Então às vezes não dá pra gente participar do culto. Esse ano pelo menos a gente tem que participar, né? Eu acho que vai vir também caravana, não sei se vai vir do Brasil, né? Vamos tentar ir. Gostaria também de convidar a todos a participarem da semeadura de arroz que vai ocorrer no dia 17 de maio, lá na fazenda OJ em Tita. É uma experiência incrível onde podemos aprender todas as etapas do cultivo de arroz,
desde a semeadura, plantio e colheita. E o melhor ainda é no modelo de agricultura natural. Quem quiser pode estar me avisando com antecedência, porque é limitado a um certo número de participantes, tá bom? Eu acho que vale a pena todo mundo participar. É uma experiência assim que fica marcada pra gente. A gente não aprende só a técnica de colher o arroz, mas lá ocorre uma harmonia uma vibe tão gostosa lá. Suzuki está ensinando a gente com muito carinho. Então a gente sente que está realmente participando daquele. Quando a gente vai colher o arroz e fala, nossa, eu que plantei esse arroz aqui. A gente faz o balaio também, é levado no altar. Então a gente se sente parte que está fazendo parte dessa agricultura natural, né? Praticando mesmo, né? E Kitadima-san falou também sobre um panfleto que a gente vai ser entregue para os vizinhos, para a vizinhança. Então, cada um pega um pouquinho e pode só colocar no caixinha, se não consegue explicar, falar dentro da língua, pode só colocar na caixinha de correio dos vizinhos, tá bom? Pega o tanto que conseguir entregar, tá aqui na frente, e a gente vai entregar, né? Pode ser hoje, o dia que der, tá bom? É esse aqui, ó. Tá aqui, tá explicando, né? Sobre o resultado visível com ação invisível, uma coisa assim. Não é Junker. Coisa invisível. Tá? E fala sobre o Jorei. Bom, acho que é isso. Tá bom? Conto com a colaboração de todos. Muito obrigado. Por favor, formem-se em dupla para fazermos troca de jorei. Como hoje não vai ter o almoço, e o Jorei sempre ficava, né, no final do culto, quando tá preparando, a gente, no meio do culto, a gente já faz a troca de Jorei rapidinho, depois a gente continua no culto, nos avisos de encerramento, tá bom? É rapidinho, é só uma troca para todo mundo pode. Organizar o mês que vem. Vamos organizar o mês que vem, né? Como vai vir do verão. Repara.
Agora no dia 1º de maio, como o Roger falou, tem o culto mensal de gratidão em Atami às 11 horas. E no dia 4 de maio, o culto mensal de gratidão em Nagoya, às 10 horas. Dia 7 de maio, culto mensal de gratidão em Kyoto, às 11 horas. Dia 10 de maio, no sábado, temos o Joreikai das 19h30 às 21h30. No dia 17 de maio, a experiência de semeadura, né, de arroz, plantio de batata doce na fazenda OJ em Chita, é num sábado, né? Isso. Das 10 às 15 horas. Aí no último sábado, dia 24 de maio, preparação culto mensal de gratidão. São 2 horários, das 10 ao meio-dia, que normalmente é o horário que a Massaro vem, e à noite, final da tarde, né, para quem não puder vir, quem puder vir no final da tarde, das 19h30 às 21h30. E no dia 25 de maio será o nosso próximo culto mensal de gratidão de Oracentro em Gashimikawa. Tá? E teremos a presença do reverendo Yamada. E como sempre, é o culto às 10 horas. Dia 31 de maio, Joreikai, das 19h30 às 21h30. Jorei Center em Gashimikawa estará fechado nesse Golden Week do dia 1º de maio até o dia 7. Tá? E hoje, as crianças preparam um presente para a comemoração do Dia das Mães, que será no dia 11 de maio. Eu estava dando uma olhada aqui rapidinho só sobre o panfleto que o Roger mencionou. Né? É assim, se vocês ficam preocupados, né, de eu vou falar sobre religião, né? Eu achei interessante, assim, no momento algum você está falando de religião, nada, não está falando de religião, está falando de orei. Né? O título é Mienai Chikara Mieru Kekka, né? É uma força, é um resultado visível de uma força invisível. E ele fala muito de Jorei e fala também sobre aqui tem resultados práticos, né? Para as pessoas que são mais céticas, né? Só acreditam em resultados científicos, né? Então quem é mais cético, todos eles têm um código QR Code aqui embaixo. Né? Então assim, não fala em momento algum de religião, não é pregação isso daqui. Né? Porque às vezes a gente fica, eu vou falar panfleto de religião na porta da... Não, é de orelha. Né? É um método de trazer felicidade, basicamente. Né? E aqui, por fim, rapidamente, uma biografia de Mokichi Okada, não fala nem de Meishu Sama, né? Porque Meishu Sama é uma nomenclatura mais religiosa nossa, né? Mas fala quem foi Mokichi Okada, fala o que ele passou, por que ele levou o Jorei, né? Ele fala rapidamente só dos 3 pilares, né, da igreja, que é a agricultura natural, o belo e o Jorei. Né? E aqui só tem o nosso carimbo, né, do Jorei Center em Gashimikawa. A pessoa prestar atenção talvez aqui embaixo, né, porque aí é falar da igreja, né, porque Junome Kyodan, né, Kyodan já remete à religião, né, mas é um endereço de Atami, eu estou falando de Atami, tá bom? Mas enfim, é bastante interessante, né? Quem colocar no tradutor, até pra gente é um material interessante, eu achei bastante interessante pra gente colocar, entender, a gente mesmo entender sobre Jorei, eu achei bastante interessante, tá bom, gente? Então, voltando, saiu um pouco do script, mas voltando, então, hoje as crianças preparam um presente em comemoração ao Dia das Mães, que será no dia 11 de maio. É isso? Muito obrigado. Pode chamar as crianças, por favor. Vamos chamar as crianças. Antes de chamar as crianças, antes de chamar, então, aí já as mães, por favor, vamos lá. vai na frente. Ito Hiroko-san to Kitajima Ikuko-san, Mai, onegaishimasu. As mães também, por favor. Taniguchi Lucivalda, Yamagata Miyata Michele e Taniguchi Nayara. Mãe da Nana. Criança
interessadas podem ir lá entregar a flor para cada mãe. E os pais, os maridos, podem entregar Vale leite. o papelzinho para cada mãe. Pede uma salma Gente, vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto de todo mundo? Mayumi, vem mais pra cá pra ficar perto da pessoa, tá? Vou chegar mais perto pra cá. Mais alguma coisa? Mas tira foto. É bom que tá de maçã na foto. Atrás da esposa dele. Tá na frente da gravação. Hoje vocês são meus Tá filhos, gravando ao não? vivo, então fica mais. Tá saindo todo mundo, né? Aí, pô, vem com a foto. Deixa eu. Dá pra eu tirar. Aí, pô, tá gravando. Vai. Tira a foto, tem que tirar a foto do celular também. Feliz Dia das Mães! Vamos quem tá de solidariedade também, tirar a foto, tá? Aí em cima, Em cima, Olha lá. E. Tirou foto? Eu acho que tá indo. Como ficou? Gira na. Saiu você brigando.